Vamos sentar e abrir em Hebreus 1, né? Nós já praticamente já meditamos no Hebreus inteirinho, estamos começando de novo, recapitular os primeiros capítulos. Então, Hebreus 1, vamos ler os 4 primeiros versículos, né? Que bom que você veio, glória a Deus, né? Está aí a Elza, né? Nossa irmã mais nova, né? Que ouvia a programação da rádio, agora ela veio e está aí direto, está com sede da palavra. Glória a Deus. Então vamos lá, Hebreus 1, versículos 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, a quem? Aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós vamos falar isso hoje, ó. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, desde o começo do ano você está ouvindo isso. Para quem essa carta foi escrita? Sempre quando você for ler Hebreus e ouvir qualquer pregação que fale de Hebreus, o que você tem que ter em mente? Para quem foi escrita a carta? Quem são os hebreus? Quem são os hebreus? Os judeus que viviam debaixo da lei, que tinham uma religião nacional que era judaísmo, baseada nas leis de Moisés. Você tem que entender isso. Por quê? Porque muitas coisas do Velho Testamento não se enquadram para nós do Novo Testamento. São palavras direcionadas por Deus para os judeus que estavam vivendo naquele tempo e enfrentando aquelas situações. Então, se eu não souber discernir bem isso, então eu vou fazer uma grande mistura e minha fé vai ser uma fé misturada, confusa. Então tem muitas coisas do Velho Testamento que foi para aquele tempo. Aconteceu aquilo, aconteceu, mas nunca mais no Novo Testamento os apóstolos levaram as pessoas a praticar as mesmas coisas. Pegaram aqueles textos do Velho Testamento e falaram, olha, tem que ser assim no Novo Testamento. Tem coisas lindas no Velho Testamento que Jesus nunca citou, nunca falou a respeito. Paulo, por exemplo, se você for ler os escritos de Paulo, ele nunca falou nada sobre Jericó. Não falou. Não falou nada sobre gigante Golias, mas tudo aquilo é bíblico, aconteceu, está no Velho Testamento. Mas a partir do momento que aquilo se foi, o tempo passou, aquilo ficou para trás. Então tem que discernir bem isso. Então, um monte de judeus que vivem debaixo da lei, eles seguem Moisés. Moisés é um grande herói nacional. Eles têm um grande orgulho do rei Davi e do rei Salomão, que foi o rei mais sábio da terra. Mas eles vivem debaixo de lei. Agora chegou o evangelho para eles, tudo mudou. Então o escritor de Hebreus é alguém que conhece muito o Velho Testamento e está ajudando esses hebreus que estão se abrindo para o evangelho a fazer a transição, né? É que nem você está vindo num grande barco, dá um problema, chega perto de você um outro barco, eles põem uma pontinha de um barco para você sair de um lugar que deu problema, que foi a lei, e fazer a transição para um outro barco, seguir um outro rumo. Então o escritor de Hebreus está fazendo justamente isso, tirando eles de um barco que furou, que parou, que não vai mais, e transportando ele para um outro barco com motor novo que vai levá-los a um novo destino. Então você tem que ter muito isso em mente. Por quê? Porque a gente vê um monte de pregadores que pegam o texto de Hebreus e eles impõem coisas sobre nós como se nós fôssemos judeus debaixo de lei. E nós não somos judeus e não estamos debaixo de lei. Está bem claro isso na mente? Nunca esqueça isso. Quando alguém na televisão, no rádio, em qualquer lugar, Hebreus capítulo tal, o que vai vir na tua mente?
carta escrita para judeus. Então a linguagem desse que vai falar tem que ser essa visão para judeus. Não vem pôr julgo em cima de mim, porque eu não sou judeu. E eu não estou debaixo de lei, eu estou debaixo da graça. Você tem que ser inteligente. Então, como o escritor começa, Deus em outro tempo falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Como Deus falou aos pais? Pelos profetas. Quem eram os pais? Os pais são todos aqueles patriarcas, os profetas do Velho Testamento. Então Deus falou com aquele povo do Velho Testamento muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. Mas e para nós que vivemos nos últimos dias? Eu tenho que ouvir a voz dos profetas ou tenho que ouvir a voz do Filho? Mas nesses últimos dias nos falou Deus pelo Filho. Está bem claro isso? Então, onde eu encontro a voz do Filho? O Novo Testamento é a voz do Filho que fala nos últimos dias, direto para esses que estão vivendo os últimos dias. Agora, quem é o Filho? Os judeus vão ficar surpresos. Por quê? Porque ele apresenta no versículo 2 que ele, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Qual era a visão de Deus dos judeus? Deus desceu no monte Sinai e teve relâmpagos, trovões, fogo, fumaça, estrondo, aconteceu tudo aquilo. Então qual a visão que os judeus tinham de Deus? Deus se manifestou no monte, houve relâmpago, trovão, fumaça, fogo. Então quem ainda não está no Novo Testamento, eles só falam isso, é fumaça, fogo, trovões, relâmpagos, tremores. Por quê? Porque eles têm a visão de manifestação de Deus do Velho Testamento. Então, qual é a manifestação de Deus no Novo Testamento? Jesus Cristo vem em forma de homem. Ele não vem com relâmpago, com trovões, com raio, com fogo. Ele vem na semelhança do homem. Nada tremeu, não veio raios, não houve aquela expectativa toda, que nem o povo no Velho Testamento teve aquela expectativa de ir até o monte, ia receber as tábuas da lei. Ele vem totalmente diferente, ele vem em forma de homem, sem luz, sem trovões, sem fogo, sem monte. Mas o que ele diz? Que ele é o que fez todas as coisas. Então imagine para um judeu que tem a história do Monte Sinai, monte fumegando, relâmpago, aquele Deus brabo que dava medo. Agora fala que o Criador lá de Gênesis 1 aparece em forma de homem. É bem diferente da manifestação de Deus do Velho Testamento. Como a cabeça deles vai aceitar isso? Vai ter dificuldade. Só por revelação é que vai ter uma visão de Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então os judeus vão ter muita dificuldade na transição do velho para o novo. Então a mesma coisa, a igreja que só fica no Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, ela tem dificuldade de entrar na graça no Novo Testamento, porque é diferente, tudo mudou. É sair de um comunismo e entrar numa democracia, sair do cativeiro e entrar numa liberdade. Então quando você fala para alguém, olha, Cristo já nos libertou, já nos salvou, já aconteceu, você não precisa viver em guerra, o que vai acontecer? A cabeça deles, não. Eles estão lá nos filisteus, nos jebuseus, aquela guerra lascada do Velho Testamento, está na cabeça deles, vivem em guerra. Está bem claro isso na sua mente? Então você tem que ter essa divisão para entender bem o livro de Hebreus. Olha o versículo 3. Quem é esse filho, né? Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, olha lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o escritor diz para os hebreus, para os judeus, que Cristo é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então, olha a cabeça dele, se ele é o criador de todas as coisas, então ele estava lá dizendo, em Gênesis, haja luz, houve luz. Sim, aquele que estava lá, é o mesmo que vem agora numa nova aliança, em forma de homem, se identificar com o homem, assumir o lugar do homem, substituir o homem, é o mesmo. Só que não vem mais no relâmpago, nem no monte, ele vem normalmente como um de nós,
nascemos nessa vida, assim ele vem. Mas ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, olha como Jesus era diferente. No Velho Testamento, Deus invadiu uma cidade, mata todo mundo. Você já leu isso? Mata o rei, mata os valentes, mata as crianças, mata velho, mata o gado, acaba com tudo, né? Quantas vezes Deus, para preservar o povo, mandava matar tudo, porque ele sabia que o povo ia se envolver com os deuses deles. Agora olha no Novo Testamento a manifestação de Deus, totalmente diferente. Você não vê Deus mandando matar ninguém, fazendo mal, castigando. Você vê Jesus perdoando, soltando as pessoas, levando elas à liberdade, perdoando os pecados delas, amando as pessoas, totalmente diferente. Você entende essa diferença ou não? Sente isso? Está bem claro? Agora, quem está no Velho Testamento está com aquela visão do Deus do castigo, do rei que manda matar. Quando eu falo aqui, Deus nos libertou do império das trevas, o diabo não nos toca. Mas quem não tem essa visão, não, o diabo, se Deus permitiu, o diabo vai tocar, porque ele ainda está com a visão da velha aliança, lá de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas naquele tempo a cruz não existia. Jesus não havia morrido, não havia aniquilado o diabo. Nós estamos depois da cruz. Então muitas coisas antes da cruz deixaram de ser, não é? Você vai ver aquele texto: essa casta não sai senão por jejum e oração. Então você tem que se matar de jejuar para expulsar o demônio. Mas a cruz existia? Não, Jesus está falando aquilo, ele nem foi para a cruz. Mas depois da cruz, da ressurreição, o que ele fala? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vai e em meu nome vocês vão expulsar o demônio. Não precisa jejuar para expulsar o diabo. É o nome de Jesus que a coisa acontece. Vocês estão entendendo? É depois da cruz. Então tem que entender que muitas coisas antes da cruz não tem mais razão de ser. A cruz é um divisor de águas. Tudo aquilo que é antes da cruz se cumpriu. A realidade agora é depois da cruz. Agora vem uma mensagem de revelação de Deus, uma nova aliança, um novo testamento, onde nós vivemos. Então quem é Jesus? O esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Agora, parte B do versículo 3, lá: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo nós cantamos assim, ó: homem de guerra é Jeová? Não cantamos isso? Mas Jesus está em guerra. Está sentado à direita do Pai. Vocês estão entendendo? A gente canta tanta besteira por não conhecer a palavra e acha que é bom. Primeiro que Jeová não é homem. E não é homem de guerra. Quem se humanizou foi o Filho, Jesus Cristo. Está claro isso? E depois Jesus sentou-se à destra de Deus. Jesus não está nessa guerra. A guerra já foi vencida na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele só está esperando que tudo se cumpra e esteja posto debaixo dos seus pés. Só isso, gente. É só isso que precisa. Ele só está esperando que no tempo certo tudo vai se encaixar. Ele já venceu a guerra na cruz do Calvário. Eu não estou em guerra. Nós não estamos mais em guerra. Nós estamos na vitória que Cristo conquistou para nós. Agora é pela fé que eu entro nisso. Está bem claro isso, queridos, na tua mente? Então, esse negócio de estar em guerra o tempo todo, guerra, mantém o crente vazio por dentro, em conflito. Ele não entra no evangelho, não consegue ter segurança da salvação. E é um conflito a vida espiritual. Você pergunta: você está salvo? Ele não sabe nem se é salvo, porque ele está em guerra o tempo todo. Olha lá: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, presta atenção, isso é muito importante. Vamos supor que caia uma coisa aqui e manche tudo aqui. Aí você vem com um bom detergente, um perfume, limpa e purifica e higieniza tudo aquilo que ficou manchado e fica limpinho e brilhante. Então, o que é a purificação dos pecados? Significa que tudo aquilo que entrou por Adão, através de Cristo, houve uma remoção e uma purificação. Já houve, já aconteceu. Então,
Eu quero que você entenda isso com clareza, apesar de eu falar isso 1000 vezes. Então vamos trabalhar. Romanos 5,12, vamos lá. Vamos trabalhar nisso para ficar bem claro. Romanos 5,12. Eu já expliquei muito isso aqui, mas preciso explicar de novo. Diz assim: portanto, assim como por um só homem, olha, por um só homem entrou o pecado no mundo. Quando ele fala mundo, é o cosmos, ou seja, é toda essa nossa atmosfera terrestre, o planeta com tudo que está criado nele. Então fala assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então para aí. O que é o pecado? Geralmente a gente pensa assim: a pessoa perdeu a paciência, cometeu um pecado. Aquele lá adulterou, vai para o inferno, cometeu um pecado. Aquele mentiu, é filho do diabo, cometeu um pecado. Mas o pecado não, isso aí são pecados, porque ele é pecador, ele produz. Pecado é um sistema de destruição, um vírus, uma coisa estragada, contaminada, que entrou no nosso planeta, no mundo, estragou toda a raça humana, entrou no nosso cosmos, no nosso mundo, na nossa atmosfera, em todos os seres vivos, e desestruturou, estragou, contaminou, apodreceu tudo, tudo. Então por que ele fala que todos pecaram? Porque isso passou para todo ser vivente. É como um vírus HIV, entra no organismo da pessoa, vai desabilitando, né, debilitando o organismo, ela vai emagrecendo até que morre. Aquilo fica incubado, escondido lá dentro e mata, é como um câncer, vai apodrecendo, apodrecendo. Então o pecado é isso, é um sistema que entrou no planeta e contaminou a raça humana, tudo que tem no planeta, e isso trouxe a morte. Você vê que tudo morre. Então o pecado aos olhos de Deus é uma coisa horrível, é um vírus horrível, é uma coisa, quando ele era para a raça humana e vê todo mundo defeituoso, né? Um matando o outro, um roubando, um sequestrando, essa violência toda, isso é por causa do pecado. E não adianta você orar assim para Deus: ó Deus, que o mundo tenha paz. Você está fazendo uma oração errada, não vai ter paz, porque a coisa está degradada. Vocês estão entendendo? Não adianta orar assim: ó Deus, não seja assim. Não vai ser assim, o mal vai crescer o tempo todo. Pois não, Chile? Sim, a paz de Jerusalém. Quem está falando isso? É um judeu? É um judeu que estava falando isso, lá em Salmos, orar pela paz. Mas Jerusalém teve paz, viveu em guerra o tempo todo, porque ele sabia que se Jerusalém tivesse paz, todo o povo ao redor estaria em paz. Se ela tivesse em guerra, afetaria toda a nação, não é? Então nós podemos orar pelas nossas autoridades, pelos nossos... Mas o pecado está no mundo e reina. E a violência está aí o tempo todo, morte o tempo todo, traição, doença, sequestro, perversidade, está na raça humana isso não vai parar, gente. Não vai parar. Está bem claro isso na sua mente? Então o que é o pecado? Quando você falar pecado, então é um sistema de destruição que mudou a natureza humana, entrou no nosso planeta, contaminou tudo. O homem, a raça humana é uma raça estragada, doente, que morre. Deus não projetou o homem para morrer. Ela morre, né? Nós morremos. Você vai morrer, eu vou morrer, mesmo sendo crente. Tem uma coisa nessa carne aqui que se chama lei da morte. Está aqui, vai morrer, vai ficar velho, vai morrer. Se não ficar doente antes de morrer. Então quando eu vejo essa coisa horrível chamada pecado na raça humana, é como uma grande nuvem escura que entrou e asfixiou tudo, está tudo asfixiado. Então é isso que Paulo está dizendo:
Por um homem entrou esse pecado no mundo. E o pecado trouxe uma coisa chamada o quê? Morte. A morte passou a todos porque todos pecaram. Então, para Deus, o nosso planeta se tornou um lugar de escuridão, de trevas, afastado de Deus. Só esse botãozinho no universo chamado Terra é esse lugar pervertido, estragado, afastado de Deus. E o diabo, se valendo disso, ele veio fazer aqui na Terra o seu quartel-general, a sua fortaleza, usando esse homem caído, esse homem estragado, né? O homem tem a mente estragada, tem um mundo emocional estragado, tem um corpo estragado que fica doente e morre. Ele é estragado. Vocês estão entendendo isso ou não? Será que estão? Posso ficar tranquilo? Né? Então, isso é o pecado. E o pecado trouxe a morte passou para tudo. Coisa horrível a morte. Você vai vivendo e morre, né? Vive aí uns 50, 60, 70, 80, morre. E vai morrer por causa do pecado. Está bem claro isso? Então, isso que é o pecado. Então, agora, quando Cristo vem, Cristo não vai tratar assim, ó, aquele ali adulterou, aquele falou uma mentirinha. Quando Cristo vem, ele vai tratar dessa coisa chamada pecado. O que ele vai levar na cruz é esse vírus, é esse sistema maligno de destruição, essa coisa contaminada. Então, quando Cristo vem como um cordeiro de Deus, o que eles faziam no Velho Testamento? Você já ouviu muito. Ele levava lá um cabrito, punha a mão no animal, transferia para o animal o pecado dele, o animal inocente morria, aquela pessoa na lei estava 1 ano com o pecado coberto. Então, o que Cristo veio fazer? Ele é esse cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então, essa coisa horrível que entrou por Adão, esse sistema de morte, esse vírus, Cristo veio como uma esponja seca que você põe na água, lá, ele vai puxar para si na cruz do Calvário esse sistema, essa coisa horrível que se chama pecado, que estragou tudo. Ele vai ser feito pecado ali na cruz do Calvário. Ele vai tomar isso sobre ele. Nenhum ser humano era capaz de fazer isso, porque todos são contaminados. Então, quando ele vai para a cruz, e ali na cruz ele é feito isso por nós, é como se Deus pegasse tudo que entrou por Adão, pusesse em Cristo, e agora vai julgar o pecado na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Que vai tirar essa coisa do mundo. Está bem claro isso? Vai destruir esse poder das trevas na cruz. Vai desfazer esse poder de destruição que leva todo mundo à perdição eterna. Vai desfazer a autoridade dessa coisa chamada pecado. Vai quebrar o poder do diabo também na cruz, aniquilar o diabo. Cristo vai dar um jeito nessa coisa chamada pecado que entrou por Adão. Ele vai purificar tudo isso. Você precisa acreditar, meu irmão, que na cruz do Calvário aconteceu isso de fato. Que na cruz do Calvário, todo esse poder maligno que entrou por Adão, na cruz ele é desfeito, é quebrado, é aniquilado, é arrasado. Você tem que acreditar, porque a pessoa não acredita que essas coisas aconteceram. Oh. Menino, olha aqui para mim. Está falando alto, eles que estão atrás estão assim para você, porque você é muito bonito, ó. Vocês estão entendendo, queridos? A minha preocupação é que você entenda isso. Então, quando Cristo vem como um Cordeiro de Deus, João Batista olhou e falou: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que eu falo que Cristo é o último sacrifício? Imagine o judeu, uma vida inteira matando animal no templo. Agora vem João Batista e fala assim: acabou tudo isso, porque esse Cordeiro de Deus vai tirar o pecado definitivamente do mundo. Não precisa mais matar animal, o sacerdote do Velho Testamento não precisa mais ter, os sacrifícios acabaram, tudo mudou, a religião de vocês acabou. Ele vai tirar tudo na cruz e não precisa praticar mais nada da lei, nenhum sacrifício na lei. Imagine para o judeu aceitar isso, gente. Difícil. Mas que Cristo é o Cordeiro de Deus que vem na cruz. Ele vai pegar tudo isso, trazer com ele na cruz
E ali na cruz isso vai ser destruído. Por isso que o pecado não terá domínio sobre nós. Ele fala em Romanos 8, que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E Cristo na cruz destruiu o poder do pecado, quitou a dívida do pecado, destruiu o diabo. É por isso que hoje nós somos salvos. E a nossa dívida é quitada. E essa coisa chamada pecado e o diabo não tem poder sobre nós. A igreja precisa confiar no que Cristo fez na cruz. Porque as igrejas feiticeiras só falam de demônio, expulsa demônio de crente dia e noite. Eles não crêem que na cruz aconteceu essa purificação. Eles não acreditam. Eles dão uma corda para o diabo porque não acredita que Cristo na cruz desfez essa coisa chamada pecado e quebrou o poder do diabo e o aniquilou definitivamente na cruz do Calvário e purificou. Então eu não creio em Jesus Cristo, eu estou envolvido com tudo isso, mas a partir do momento que eu passo a acreditar, Deus vem e me arranca da escravidão. Ele cumpre essa purificação, essa libertação total na minha vida. Ele me põe em Cristo. Agora, se uma vez eu fui purificado e entrei em Cristo, esse mal não entra em Cristo. Pecado não entra em Cristo. O diabo não entra em Cristo. Vocês estão entendendo? Não entra. Em Cristo não tem mais essas coisas. Foi tudo desfeito. É por isso que eu falo que o diabo não vai entrar em Cristo e vai te tocar lá em Cristo. Ele não tem autoridade para entrar em Cristo, gente. Nós estamos nesse sistema em Cristo. Mas o diabo não tem poder de entrar ali, porque ele nunca vai estar em Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Agora eu preciso acreditar nisso. Então, para nós que somos salvos, tudo isso foi removido definitivamente. O diabo foi removido. Cristo veio entre nós, o diabo, pôs o diabo no canto dele definitivamente, nos pôs no reino dele. E nós somos pessoas salvas, purificadas, santificadas por Deus. Essa é a nossa condição, que o Evangelho, através da graça de Deus, nos põe. Então, não sei até onde você está vendo isso junto comigo, mas nós estamos nessa situação. Isso que é ser salvo. O que é ser salvo? Eu estou falando todo domingo isso. É você ser tirado da condenação eterna, ser tirado da prisão, do cativeiro, da escravidão, da mão do diabo. Isso que é ser salvo. Então Deus nos salvou desse pecado, dessas coisas, nos pôs em Cristo e nos mantém em Cristo salvos. Então, se Ele me tirou de tudo isso, Ele não permite mais que isso entre onde eu estou. Isso é o passado. Quem não é de Cristo está envolvido com tudo isso. A cruz de nada adianta. Mas quando ele crê em Cristo, Deus cumpre a vitória da cruz na vida dele. Ele é salvo, é purificado, é trazido para o reino e guardado pelo poder de Deus. Então aqui ele não está com medo, ele não está em guerra, ele não está com medo do diabo, ele não está desesperado, ele está guardado pelo poder de Deus. A igreja é guardada pelo poder de Deus. Então nós não estamos mais nessa guerra acirrada, com esse medo de demônio, de feitiço, de macumba. Nós não estamos supersticiosos. Passar debaixo da escada, eu vi um gato preto, uma rosa vermelha, sabe, isso aí tudo já era, não tem mais nada a ver com a nossa vida. Entende ou não? O poder que o pecado tinha sobre mim, que dava vantagem para o diabo, foi desfeito na cruz. Eu continuo sendo um pecador, sim, mas um pecador salvo e perdoado, imperfeito, mas em Cristo. Então houve isso na cruz do Calvário. Já aconteceu, não é uma coisa que eu tenho que pedir para Deus fazer. Já foi feito na cruz do Calvário. Então o que eu tenho que fazer? Estar em liberdade, em alegria. Até a minha oração muda. Eu não fico assim, Senhor, me livra, me guarda, está amarrado e sai demônio. Não, a minha oração agora passa a ser mais adoração do que ficar pedindo coisas para Deus, falando.
Entende? Quando você vai orar, isso lhe vem na mente e fala: oh, eu te adoro, Senhor. Não dá para ficar assim, me dá isso, me dá aquilo, me livra. Eu vou falar assim, me livra. Mas Deus, o Senhor já me libertou. Ah, eu vou te adorar. Não vou falar me livra. Vocês entendem isso? A gente ora tanta coisa errada porque não conhece o Evangelho, por medo. Deus às vezes tem que falar: lá vem esse meu filho de novo. É a 100ª vez que ele vem pedir a mesma coisa e pedir para ele me livrar. Lembra? Vocês não pedem assim: me livra, Senhor, me liberta, Senhor, né? Vamos fazer um culto de libertação. Aí está um crente de 15 anos. Você precisa ser liberto. Tem um demônio. Olha, tem umas trevas na sua vida. Ele: é mesmo, né? Não confia na obra da cruz. Há 15 anos na igreja. Vou me libertar, sai, me liberta, me liberta, me liberta. Tem tantas músicas na mídia hoje que põem você para baixo. E é bonita. É bonita, né? Me salva, Senhor. Qual a música que o Rodrigo queria trazer aqui? Primeiro o crente começa: Senhor, me salva. Espera um pouquinho, eu já fui salvo. Vou começar cantando para ele me salvar. Você não acredita que já é salvo? Acredita. Então você vai cantar: me salva, Senhor. Então você não crê que já é salvo. Anula isso, não serve para cantar. Se eu estou numa igreja cantando me salva, eu estou totalmente sem crer que já sou salvo. É bonita a música, é bonita, mas não serve para mim. Eu não vou falar para o Senhor me salvar. Agora, se fosse assim: obrigado, o Senhor já me salvou, então eu vou cantar, gente. É verdade do Evangelho. Fala, amor. É crendo, não é uma questão de fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando eu vou compreendendo essas coisas, eu vou entrando num nível de vida. A vida abundante que Jesus Cristo diz que a gente ia ter, não é questão de eu ter muito dinheiro na terra. A vida abundante é essa vida de salvo. Eu vou entrando nisso, vou tendo tanta paz, confiança, segurança. Deus está muito perto de mim, sou salvo, eu entro em adoração. Começo a ter uma vida no meu espírito abundante com Deus. Eu deixo de ser aquela pessoa chorosa, preocupada. Deus começa a se envolver muito. No fim, eu mais adoro do que oro. Vocês estão entendendo isso? Meu prazer de estar aos pés de Deus não é ficar: me dá isso, me liberta, não tem misericórdia. Não, Deus, eu estou tão satisfeito que eu te adoro, o Senhor me salvou, me libertou, estou guardado, Senhor. Ai, que coisa boa. Aí você vai entender que o Evangelho é o poder de Deus. Então vamos a alguns textos. Já lemos Romanos 5,12. Olha lá, João, vamos lá para o João. Já sabe isso bem. João 1. vinte e 36, 2 versículos. João 1, Evangelho de João 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então presta atenção, João está falando isso, mas Jesus não foi para a cruz ainda. Mas olha o que João Batista viu. Ele viu Jesus como o Cordeiro, só por revelação, que faria o quê? Que tiraria o pecado do mundo. Então presta atenção. Existem dois aspectos nessa questão do mundo. O aspecto do mundo que não é salvo, que está o pecado. E o aspecto do mundo do qual nós fazemos parte, do qual eu já sou salvo e o pecado foi tirado. Agora, depois de estar aqui, no finalzinho, Jesus vai para a cruz. Ele toma sobre si o pecado. A pergunta é essa: tirou ou não tirou o pecado do mundo? Tirou. Quem não é salvo está antes da cruz, está tudo lá, perdido. Mas quem é salvo está depois da cruz. Foi tirada essa questão do pecado do mundo. Nós estamos numa outra dimensão de vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado, aquela coisa que me dominava, aquelas trevas que eu vivia, aquelas depressões, o diabo na minha vida, tudo foi eliminado. Eu estou em Cristo, tirou o pecado, entrei nessa dimensão. Agora
Eu preciso acreditar nisso. A fé que torna vivo isso dentro de mim, me faz andar em liberdade. Então o que João Batista viu? O Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então tudo isso que entrou por Adão, essas trevas que entraram por Adão, Cristo pegou tudo isso e levou para a cruz e desfez tudo isso na cruz do Calvário. É por isso que a Bíblia fala que o diabo foi despojado e destruído na cruz. O diabo é incluído em tudo isso, já foi. Uma coisa é ler um texto lá de Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus não havia morrido na cruz ainda. O evangelho não está revelado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é a parte histórica da vida de Jesus vivo. Mas depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, que ele morre, vai para a cruz, começa Atos, a nova aliança tem início depois da morte e ressurreição dele. Então um monte de outras coisas vão ser reveladas. Para onde eu tenho que olhar? Para essas coisas que são as cartas de Paulo, de Judas, de Tiago, de Pedro, de João, dos escritores do Novo Testamento. Uma coisa é antes da cruz, uma coisa totalmente diferente é depois da cruz. E nós estamos onde? Depois. Fala, Carlos. Sim. Já começa, né? Mateus, de todos eles, né? 15 de... Então, depois que Jesus morre, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele disse, está consumado, ele é sepultado, no terceiro dia ele ressuscita, começa a nova aliança. Tudo muda. Tudo muda. O Novo Testamento começa ali. A gente fala assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João é o Novo Testamento. É o Novo Testamento porque dividiram a Bíblia assim. Mas a nova aliança começa quando? Quando Jesus está na cruz, derrama o sangue dele. É ali que começa a nova aliança, passa a vigorar. Você pode ver que eles receberam o Espírito Santo só depois disso. Antes eles permanecem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Por quê? Jesus não havia morrido na cruz ainda. Mas depois que ele morre, ele herda a promessa do Pai, aí o Espírito Santo vem sobre toda a carne, para ficar. Eu não estou mais em Jerusalém esperando ele vir. Já recebi, já acabou o problema. Está claro isso, queridos, na mente de vocês? Está bem claro? Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 8, vamos lá, Romanos 8. Isso é a palavra da cruz, é muito importante. Isso é uma das coisas pouquíssimo pregado hoje em dia. Vê se vai alguém na televisão e fica explicando essas coisas para as pessoas. Isso é passado batido por cima, está tão escondido isso, mas isso aqui é a vitória da cruz. Romanos 8, o que diz em Romanos 8? Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Antes ou depois da cruz? Depois, para os que estão em Cristo Jesus. Uma tradução está que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá entre conchetes. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Olha a frase final. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, na carne do Senhor Jesus, onde ele tomou o pecado, aquilo foi condenado e desfeito ali. Você tem que acreditar. Então, Cristo na cruz é a única coisa que me liberta de fato, que me purifica de fato, que me põe numa outra dimensão. A pessoa quer uma libertação, vem aqui que eu vou culto de libertação, vou passar uma lama ungida na sua testa. Todo mundo vai lá. Em nome de Jesus, passa a lama, está liberto, está liberto. Na semana seguinte, vem aqui que eu vou passar o óleo de Israel na tua testa. Ele está lá de novo, para ser liberto. Mas, meu Deus, a única coisa que torna o homem liberto é o Cristo crucificado. Quando ele olha e entende o Evangelho, sou salvo, acabou a escravidão para sempre, acabou. Não é uma coisinha aqui, um grito, alguém que pega a minha cabeça e me roda. Entende? Não é um pouquinho de suco de uva. Essas coisas não libertam, isso é tudo feitiçaria.
Isso é tudo feitiçozinho. Põe lá um feitiçozinho. É que nem põe uma ferradura atrás da porta, você põe um sal grosso. Não precisa pôr ferradura, né? Põe lá uma medalhinha da senhora, não, põe essa coisinha orada aqui que resolve. Então você vê as pessoas, e libertação é isso, você põe a mão na cabeça e sai, empurra no chão, né? Todo mundo. Aí a pessoa não conhece a verdade, ela não conhece. O que Jesus falou que nos libertaria? E conhecer a verdade conhecida vai fazer o quê? Vos libertará. Então quando eu olho para a cruz e creio que Ele me libertou, estou liberto. Acabou o problema, eu creio. Conheci a verdade. Agora eu vou ficar pondo na minha cabeça para a gente pôr a mão. Vou crer que põe uma porta aqui, que nem uma trave, passa por baixo, descalço no sal grosso, você vai ser liberto. Vou crer nisso. Eu quero que você entenda, isso não é a obra da cruz, não é Jesus. Vou tomar água orada, vou levar rosa para casa, vou levar envelope orado para casa. É isso que vai libertar? Não é. Cristo, Ele é o meu libertador, o nosso libertador. É uma questão de fé. Se eu recebo a palavra e creio, pode sair já dizendo, sou liberto. Ainda que nada em volta fale, prove que você é. Fala que você é baseado nessa fé. Você vai ver se você não é. Agora, eu encontrei Jesus, fui salvo e tem um capeta em mim. Para mim ficar assim, ó. Tem um capeta em mim, gente. Jesus me salvou, me libertou. E sui. Peraí, Ele não me salvou. Então eu tenho um capeta em mim que toda sexta-feira eu tenho que ir lá, vai sair fora. Olha que desgraça. Quem está numa igreja assim está afundado num buraco. Está num buraco, gente. Ele é amarrado todo dia, está em trevas. Não explicaram para ele a libertação da cruz. Está angustiado, está com medo, está supersticioso, está pior do que o macumbeiro, está pior, vê mais demônio do que o macumbeiro. Acredita nisso ou não? Então, Deus condenou o pecado na carne. Continua lendo, olha lá, versículo 4, capítulo 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Você acredita? Pastor, como é isso, pastor? Eu estou aqui no corpo de carne. Sim, mas o que rege a minha vida não é a carne. É o Espírito que habita em mim. Olha, ele fala, vós, porém, não estáis na carne. Onde nós estamos? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, habita ou não habita em nós? Então nós estamos no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele. Então eu não posso ser um crente de verdade e não ter o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito, eu não sou de Deus. Está claro? Por isso que todo crente nascido de novo não precisa buscar o Espírito Santo. Já está nele, só precisa conhecer a verdade. Olha lá, versículo 10, ó. Se porém Cristo está em vós, olha lá, o corpo na verdade está morto por causa do quê? Do pecado. É um corpo morto. Nós estamos carregando um defuntão que quer comer todo dia, dormir, fica doente e dá um trabalho terrível. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, olha o homem interior aqui, olha lá dentro. O Espírito é vida por causa de quem? Da justiça. Então nós somos vivos no Espírito. Nós estamos no Espírito. O corpo não resolve mais. E o que ele diz? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de quê? Do Espírito que em vós habita. Então nós estamos libertos, gente. Acalma a tua mente, receba essa verdade. Se você não entende, ora assim, Deus, me abre o entendimento. O quanto o povo evangélico precisa ouvir isso.
ser ensinado isso todo dia, entender a vida. Porque eles falam que Deus é poderoso, mas não acreditam no que Cristo fez na cruz. Jesus Cristo é o nosso comandante, né? Mas sai, demônio, tem um diabo, ó, macumba. Tá assim, que comandante do quê? De nada, não faz nada por mim. Tá claro isso? Não se cansa, vai, pessoal, não cansa. Só mais uns 15 minutos. Vamos para outro texto. 2 Coríntios, vai lá. 5. Segundo aos Coríntios 5. Vamos ler desde os 18 mais a tônica ao 21. Então olha que uma mensagem linda. Ora, tudo provém de Deus. O que Deus fez? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que Deus fez? Não estou entendendo. Me reconciliou com Ele por meio de quem? Não foi da água, nem do óleo, nem do sal, nem do anelzinho, nem da aliança. Não. Nos reconciliou com Ele por meio de Cristo e nos deu um trabalho, um ministério da reconciliação. A saber, onde Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como que isso se tornou possível? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então Cristo nunca pecou, mas Ele foi feito pecado. Ele foi feito aquilo que entrou por Adão na cruz. Por isso que Ele estava lá desfigurado, todo inchado. E o Isaías 53 fala assim: não havia beleza alguma para que nós o desejássemos. Homem de dores, de sofrimento, que sabe que é padecer. Jesus não tinha nenhuma atração que alguém quisesse Jesus. Ele estava inchado, ensanguentado, deformado, todo inchado. Não tinha nada que agradasse, não tinha beleza, não tinha desejo por Ele em nada. Ele foi feito pecado ali na cruz, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então você é a justiça de Deus agora. Você é a justiça de Deus. Ele tomou sobre isso, tomou sobre si tudo que entrou por Adão. Esse é o nosso descanso. Então não estou com aquele medo do pecado, aquelas coisas. Não, eu já fui liberto, continuo sendo um pecador, mas liberto. Não gosto da minha carne porque ela quer fazer coisa errada. Minha alma é uma traidora. Quer me encher de emoção mentirosa. Você não teve um montão de sentimento estranho hoje, não? Medo, angústia, tristeza, depressão, solidão. Como se Deus não tivesse. Domingo chegou um irmão aqui da igreja. Pastor, essa semana eu passei uma luta. Qual? Eu senti umas coisas tão estranhas. Aí eu olhei para ele e falei: eu já falei 1000 vezes da alma. Ele está descobrindo isso agora, depois de 10 anos. Pensei comigo. O que você sentiu? Umas coisas estranhas. O que você fez? Você reagiu? Eu reagi. E vi que aquilo era mentira. Oh, era mentira. Descobriu. A tua alma é o teu mundo mental e emocional. Eles são destruídos. Então eles trazem um montão de eu sinto coisas que eu não gosto de sentir, que são mentiras. Tem tristeza, angústia, medo, solidão, desconforto, né? Desassossego. Mas e daí? Quando essas coisas acontecem, é minha alma, meus sentimentos mentirosos. Eu me irrito com o vizinho se irrita comigo. Chegando na hora do trânsito, eu falo: ai, droga! Você fala droga no volante? Não passa disso. Droga, pelo menos você é mais fraco. Você está com aquela pressa assim, saiu da avenida, vou pegar essa quebradinha. Quando você vira a quebradinha, oh, meu Deus, tem mais gente aqui do que na avenida. Todo mundo pegou a quebradinha. É assim, nós somos pecadores, né? Mas não anulou a palavra de Deus porque eu fiz isso. Nem o diabo me tocou, e nem eu dei brecha, porque
Eu já sou uma peneira. Mas Cristo tampou todas as brechas. Eu estou na palavra de Deus, tranquilo, né? Então, meu irmão, nunca esqueça, as tuas emoções são mentirosas. Às vezes as tuas emoções querem passar pela voz do Espírito Santo. Quando as emoções são grossas, é fácil de identificar. E quando vem aquela coisa bem bonitinha, gostosa de sentir, você não vai falar que aquilo é perigoso. Mas às vezes aquilo é perigoso na igreja, na tua casa, até mesmo para a tua própria fé. O crente fala assim: se eu me sinto mal é o diabo, se eu me sinto bem é Deus. Às vezes você se sente bem, não é Deus, é tua alma mesmo. É tua alma mesmo. Eu desconfio mais dos sentimentos bons. Os piores eu já sei o que é. Aí quando vem sentimento bom, esse é perigosíssimo. A gente acha que é Deus. E às vezes não é. Fala. Você é pai. Quer ver um sentimento bom e perigoso? Aí o filho fez uma traquinagem terrível. Aí você fala: ai, filhinho, né? Dá um jeitinho brasileiro. O que você tinha que fazer? Um sentimento bom, ó. Pega lá um chinelinho. Dá um ardidinho. Ele vai parar com a loucura. O que a Bíblia fala? Que a vara afugenta a estultícia, a loucura. A criança é meio doida. Você sabe que a criança é meio doida? Ela é doida. Ela não é mentirosa, não quer te enganar o tempo todo. Você acha que só o seu filho é o super santinho. Ela já é a víborazinha pequena. Deixa ela crescer para você ver o que ela vai virar. Então ela fala que a vara, mas que a gente, pai, o que a gente faz? O filho chega a dar um tapa na cara da mãe. Blá! O que você fez? Você viu, marido? Ah, você bateu na mãe, vem aqui. Você fez uma coisa muito grave, agora você vai apanhar. Pega o chinelinho, vai chorar. Vê se ele vai bater depois. Não vai, saiu a loucura. Mas o nosso sentimento bom não faz isso, faz? Não faz. Não é? Vocês entendem? Um sentimento: ai, meu filhinho, olha, aquilo é uma víborazinha, gente. Então tem muitas coisas. Olha, vou mexer com você. Tem até sentimento bom que a gente quer fazer a obra de Deus que não tem nada a ver. Mas eu sinto aquilo, eu quero aquilo. Nossa! Eu já vi criança meter a mão na cara da mãe e a mãe fica assim: vai dar uma disciplina nela, gente. Não se bate no rosto de ninguém. Vocês estão entendendo ou não? É coisa gravíssima. A criança tem que saber que isso é grave. Tem que saber. Não interessa. É bonitinha, não é bonitinha. A víbora, mete a mãozinha ali. Vai ver se a víborazinha não vai. Vocês entendem isso ou não? Veja bem. Eu tenho 2 netinhos em casa, gente. Enfrento isso todo dia. Quando eu pego um chinelinho, olho assim e falo: vem aqui. Não precisa nem falar mais. Depois que já dei, ele sabe que vai apanhar de novo. Fica bonzinho. Vai nessa psicologia que você não pode dar um tapinha na criança. Não, isso vira esses monstrinhos que estão aí. Vai numa classe de adolescentes. Eles não obedecem nada e quer quebrar a cara da professora ainda. Vai. São tudo violentos. Nunca foram disciplinados, gente. Não pode tocar neles. Isso é enganoso. Elza, você tem filhos pequenos, né, Elza? Você dá uma ardidinha neles? Muitas. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, em sentimento bom, olha, querido, as coisas mais sutis são ligadas a Deus. Tem sentimento bom. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer assim: não, Deus me mandou fazer isso, fez e quebrou a cara. Era um sentimento bom. Se eu fosse ligar para sentimento bom, eu já tinha feito tanta coisa errada. Então, às vezes, você tem que ser duro com a tua alma, para não ser enganado por ela. Então entenda, olha para a palavra de Deus, né? Jesus falou assim: eu vou para a cruz. Aí veio Pedro: ô mestre, eu sou o melhor dos apóstolos, posso dar um conselho? Não vai para a cruz, não. Tem misericórdia de ti. Aí que Jesus falou para ele: Pedro estava encapetado? Não. Mas era um sentimento enganoso. O que Pedro falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Pedro estava possuído por demônio? Não, mas aquele sentimento ali bonitinho, para ter dó de você mesmo.
Não vai para a cruz, não. Se poupe, é coisa humana, da natureza humana, caída. E o diabo estava atrás daquele sentimento de Pedro. Certo, queridos? Então, de vez em quando vem no meu coração um sentimento, eu vou para a palavra, está escrito, não está? Então, por mais lindo que seja, até logo. Não vou ligar. Não é nova revelação, não. Está aqui, não está escrito, não me interessa. Pode ser lindo. As mulheres que se cuidam, porque as mulheres são pura emoção. Qualquer coisinha, as mulheres sentindo, né? Ela não é. Mulher sente as coisas. É pura emoção. Homem mais duro. Mulheres, cuidado. Não foi Adão que foi tentado e caiu, foi a mulher. Foi ela que caiu. E a Bíblia diz que ela é o quê? Parte mais frágil, mais fraca. Certo? Certo, irmãs? Não fica bravo, não, né? Então, Cristo removeu isso na cruz do Calvário. Agora vamos para um texto muito forte, Hebreus 9. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por isso que Deus pôs a liderança da igreja na mão de homens. A mulher é muito útil na igreja, a mulher pode trabalhar, mas mulher cabeça na igreja é um problema. Você pode ver, não está lá presbítera, não está lá diaconisa, essas palavras não existem. Não está lá, você quer ser seja marido de uma só mulher, não está lá, mulher de um só marido, não está. Quando o diabo veio tentar, ele não tentou Adão, ele tentou a mulher e caiu, né? Agora, você tem que entender, a gente vê os versículos de Gênesis assim, a gente pensa que foi, de manhã fez isso, à tarde aquilo, no dia seguinte, quanto tempo Adão ficou sem pecar e Eva já era pecadora? A gente pensa que Adão estava do ladinho ali, olhando a serpente falar e empurrando Eva para fazer, não, a Bíblia não diz que estavam do lado do outro. Olha, ela comeu do fruto, se tornou pecadora antes dele. Quanto tempo ele ficou sem comer do fruto? Comeu porque gostava dela, né? Foi ela que deu. Quando Deus veio cobrar, cobrou da mulher ou dele? Dele, ele era o líder. Ele era o líder que tinha que enfrentar a serpente e chegar para a mulher e falar: agora você se vira aí com Deus, eu não vou fazer isso. Aquilo aconteceu de fato. Não, a mulher é inferior ao homem? Não é inferior ao homem, mas o mundo emocional dela é diferente. Então ela caiu, e depois o que Pedro fala? Que os maridos, né, coabitar com sabedoria com a mulher, porque a mulher é a parte mais fraca. Agora, na questão de autoridade na igreja, você não vê a palavra de autoridade no feminino, você não vê lá diaconisa, não vê, gente, bispa, nem existe isso, gente, né? Vocês estão entendendo? A mulher é útil na igreja, ela pode ensinar, ela pode ser muito útil em tudo, mas a liderança principal da igreja tem que estar na mão de homem. Tem que estar na mão do homem. Biblicamente né? Não está assim. Está assim, marido de uma só mulher. Não está mulher de um só marido. Não está lá diaconisa. Está lá os diáconos, os presbíteros. Tudo no masculino. Está bem claro isso? Como começou as igrejas? Com os apóstolos. Né? Não tinha apóstolo lá. Então, você pode ver. E ver uma coisa, quando a mulher é a pastora, é uma igreja emoção. E os homens somem da igreja, só tem mulher. Pode ver. E geralmente ela revela e sapateia e controla todo mundo. Pode ver. Vocês entendem isso ou não? Agora vocês aceitem se vocês quiserem. Eu estou dizendo. Vocês que julguem. Hã? Então, mas biblicamente a liderança da igreja está na mão. Não é que a mulher não pode ensinar na igreja, ela não possa trabalhar, ela pode, mas sempre na liderança de um homem, de um pastor. Está bem claro isso? Vocês têm que entender isso, porque biblicamente é assim. A mulher pode ensinar, ela pode pregar, mas nunca ela mandando em todo mundo. Ela tem que ter uma autoridade de homem sobre ela. Por isso que o lar começa como? Marido, mulheres, seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Na hierarquia familiar, o homem é o líder. Não adianta a mulher querer mandar, ele é o líder. E da forma que ela quer servir ao Senhor, ela tem que ser submissa ao marido na mesma medida. Por isso eu não acredito nesse negócio de mulher pastora e o marido lá num canto não faz nada. Não vem com essa conversa por cima de mim.
Mulher mandando em tudo e o cara lá sentado nem prega nada, não faz nada. Chega lá em casa, quem manda é ela. Está totalmente em desordem a hierarquia espiritual. Agora, se o homem é parado, molengo, não assume a liderança, o que a mulher vai fazer? Vai ter que lutar por ele também. Por isso que o homem tem que ser firme. Tem que estar firme, né? E mulher não é pescoço que vira a cabeça do homem, não, gente. Não é. Agora, você quer ver uma mulher segura? Quando o marido tem essa posição. Você quer ver as mulheres seguras na igreja? Quando o pastor é seguro. Principalmente as que não têm marido, né? Vão sentir segurança, gente. Vão sentir. Imagine vocês estão entendendo? Um monte de mulher na igreja e quem está na frente é uma mulher e o marido dela encostado. Vai trazer problema emocional para todas as mulheres da igreja. Vai trazer problema de tudo que você pode imaginar. Eu sei o que eu estou falando. Vamos ler aqui, ó. Vamos lá, quer ver? Pedro está... para tirar isso aí, a mulher pode ensinar, ela pode pregar na igreja, mas ela tem que estar debaixo de uma autoridade de homem, né? Então, vamos ver ali Timóteo, ó, eu quero que só isso aqui encerra, só isso aqui, ó, capítulo 3 de primeira carta a Timóteo. Olha para a palavra agora deixa um pouquinho de lado, olha. Fiel, capítulo 3 de 1 Timóteo, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Lá. Necessário é, portanto, que o bispo, o homem, seja respeitável, lá, esposo de uma só mulher. Não é mulher de um só marido. Não tem no gênero feminino aqui. Olha lá. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Portanto, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos masculinos, não é diaconisa. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa, cabeça limpa. Também sejam eles primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres. Agora vem as mulheres, olha lá. É necessário que sejam elas respeitosas, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma mulher e governe bem sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançaram para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então não tem o diácono, diaconia, a liderança em gênero feminino. Não tem, gente. Vocês estão entendendo o que eu não estou desprezando o ministério da mulher. A mulher trabalha mais que o homem. Quando você tem que fazer alguma coisa na igreja, as mulheres vêm, o homem não. Mulher é uma bênção na igreja. Tem muitas coisas. As mulheres honram. As mulheres são muito mais sensíveis do que o homem. Mas para certas coisas, liderança é o homem, gente. Não adianta. As mulheres não precisam ficar chateadas não com isso que eu tô falando não, porque a mulher é muito útil na igreja. Então toda liderança mulher, pastor e tal, elas sempre vão falar que o marido é alguma coisa. Você vai ver, o marido não é, gente. Nem aparece na igreja. E está lá um monte de diácono homem sendo mandado por uma mulher. Você pode ver que geralmente quando a mulher é líder, a maior parte da igreja é só mulher. Mulher assim, ó, o marido não vai na igreja, separada do marido. O marido não é crente, porque não entenderam ainda. Mas, irmão, eu estou há 36 anos nisso, eu já aprendi a observar as coisas e olhando para a palavra de Deus. Deus não despreza a mulher, mas a mulher é uma bênção na igreja. Mas o líder principal da igreja a liderança principal da igreja está na mão do homem. Agora, se os pastores põem mulheres e tal, é responsabilidade deles. Se eu tivesse 10 igrejas, tinha que ter 10 pastores homens e casados. Está cheio de igreja que o pastor nem casado é. Ele fez um cursinho de 3 meses, já põe para pastorear. Não é verdade ou não? Daí, como é que um cara vai ser pastor numa igreja se não é casado, gente? Vai orientar o que sobre família se não é casado?
Eu já vi pastor fazer casamento sem a pessoa estar casada no cartório, dizendo, o que importa é tudo errado. Tá claro? Agora igreja virou isso. Precisa usar o nome de uma igreja, um nome que atrai muitas pessoas, você abre uma franquia. Né? Vamos supor, Igreja do Deus Branco, né? Para brincar. Tem uma igreja do Deus Branco que está prosperando e tal, onde abre lota. Aí o cara vai lá, conversa com o pastor principal, abre uma franquia da igreja. Né? Por favor. Aí abre uma franquia na igreja, põe o nome da igreja, manda alguns para lá. Igreja não é isso, gente. Igreja não é empresa, não tem franquia, não tem, igreja não é isso. Isso é a religiosidade do mundo atual, uma coisa perigosa. E o que eles vão pregar, a igreja franquia? Não falam do evangelho, eles vão criar esse sistema para arrumar dinheiro o tempo todo, não ensinam o evangelho. Nós acabamos de ler 1 Timóteo 3. Marido e mulher. Deus não vai contra a própria palavra dele, vai transgredir a palavra dele para abrir uma exceção. Olha para a palavra. Tem um título aqui na minha Bíblia em Timóteo 3, qualificações dos bispos e de diáconos. Agora ninguém conversa, por favor, olha para cá. Qualificações dos bispos e diáconos. Tudo bem, então tudo bem. Então, quem é que governa a igreja? São os bispos e diáconos, né? Você vai encontrar os pastores lá em Efésios. Agora fala assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, que é o bispo, o pastorado, o diaconato, excelente obra almeja. Agora ele vai dar as qualificações que a pessoa tem que ter para estar nessa posição. É necessário, portanto, que o bispo, está assim, no masculino, não está bispa, não tem a palavra bispa, nem, não tem isso, gente, é bispo, homem, masculino. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ela é esposo de uma só mulher, não é mulher de um só, esposa de um só marido, é esposo de uma mulher. Ou seja, se ele já se casou não sei quantas vezes, é até perigoso. Hoje em dia você vê pastor que já casou 4, 5 vezes. Vocês estão entendendo? É um problema sério isso. É ser pastor, é ser um bispo, autoridades da igreja. Autoridade da igreja, olha lá. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, olha lá. Tem uma pessoa temperante, que não é nervosa o tempo todo, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então está aqui, eu vejo as pessoas querendo fazer obra de Deus. Todo mundo quer fazer, mas eles querem fazer do jeito que eles acham, gente. Olha aqui para a Bíblia lá. Não dado ao vinho, não é uma pessoa violenta, inimigo de contendas e não avarento. Pessoa que anda atrás de dinheiro, avarento, inimigo de brigas. Olha lá, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Se alguém não sabe governar a casa, como vai cuidar da casa de Deus? Que não seja neófito. O que é o neófito? Uma pessoa nova na fé. O neófito ainda tem muita coisa da carne, ele se acha melhor, ele quer ser o maior, né? Neófito, ela não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, para a pessoa ser um diácono, um pastor, tem que ser gente madura, mais velha, experiente, porque o novo não sabe muitas coisas, gente. Ele vai cair, o diabo vai enganar ele. Continuando. Pelo contrário, é necessário que ele, não ela, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos, no masculino, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o que? O mistério da fé, com uma consciência limpa. O que é uma consciência limpa? A pessoa tem uma vida reta. Agora um pastor que anda enganando todo mundo, está devendo na praça, aceita propina, vem de igreja, que consciência limpa ele vai ter para guardar a fé? Ele está condenado, gente. Vocês estão entendendo que a coisa é muito séria? Um pastor que largou a esposa, casou com a outra está viva, como é que ele pode ter uma consciência limpa lá na igreja, meus irmãos? Se ele acabou com a vida da esposa e está com outra mais nova, aí vem com essa conversa, me traiu, sempre a mesma coisa, no fim é ele. Como é que um líder que fez isso pode ser pastor e líder de uma igreja? Está condenado. Não dá para ser. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, queridos? Isso aqui é sério, isso aqui não estou brincando. Não é brincadeira isso aqui. Então o que ele fala? Continuando.
conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam eles primeiramente experimentados. O que é uma pessoa experimentada? O indivíduo vai lá, arruma um trabalho, 90 dias de experiência, ele vai ser experimentado. O que é experimentado? Um período para ver se ele vai, se tem condições de ir, se está maduro para suportar certas coisas. É por isso que aqui na igreja, gente novinha já vai vai primeiro ficar uns 2, 3 anos ouvindo, até amadurecer. Agora um pastor de 18, 19 anos, se encontrou Jesus 2 meses, vai nessas igrejas que abre em cada esquina, fez um cursinho de 3 meses, vai lá pregar o quê, gente? Não é experimentado em nada. Vem uma mulher com um problema com o marido, a mulher é mais velha, ele vai cair em tentação, não é casado. O que ele entende de filho, se ele nem pai é? Vocês estão entendendo ou não? Vai ter dificuldade. Agora vamos lá, queridos, mas vamos lá só para terminar, para mim liberar vocês, que está na hora, olha lá. Versículo 10, também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançaram para si mesmo justa preeminência, muita intrepidez na fé em Cristo. Então, quando o diácono se enquadra nisso, ele cresce, ele guarda o mistério da fé, ele cresce, amadurece. Entende? Então, todo mundo faz parte da igreja. Mas para ensinar, trabalhar com as pessoas é uma minoria. É uma minoria. Então, gente nova na igreja pode fazer muita coisa, não é? Agora, esqueça isso. Você vê essas igrejinhas, meu irmão, não leve a mão. Tem uma mulher lá, uma mulher solteira, profetizando, revelando, aquele auê todo. Me desculpe. Vai virar confusão quem está ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vai virar confusão. A mulher na frente mandando no marido, o marido sentado ali, a mulher aqui. Os homens não vão aguentar ficar na igreja. Vai ficar uma igreja só de mulheres. E mulheres assim, um marido não vem, uma separada, com problema. E isso eu já observei há muito tempo. Se eu estivesse procurando uma igreja, fosse uma igreja que a mulher manda, sairia na hora. Porque Deus não vai quebrar aqui a palavra para dar um jeitinho brasileiro. Não, mas eu vou inspirar ele porque... Não, Deus vai trabalhar em linha com a palavra, gente. Ele não transgride a palavra para mudar alguma coisa, porque alguém sentiu alguma coisa. Isso é muito sério. Agora, um crente comum, um crente que vem de domingo, ajude alguma coisa e tal, pode ficar à vontade. Ele não tem responsabilidade de ensinar, não é pastor, não é diácono, isso aqui não se enquadra para ele. Mas a partir do momento que ele deseja o ministério, ele tem que se enquadrar com o que está aqui, tá? Então, vamos supor que você tem um problema no coração e vai fazer uma cirurgia lá, né? Aí você deita assim na mesa, tranquilo, aí entra lá um rapaz novo lá, aí você pensa que a enfermeira fala assim: e o doutor, já chegou? Não, sou eu mesmo que vou te operar. Quantas operações você já fez? Nenhuma. Você vai ficar lá? Você vai sair correndo, não vai? É a mesma coisa pegar essa garotada nova. Essa garotada nova, eles vão fazer um cursinho de 3 meses, ensinam eles a falar e a pedir oferta. E o cara está lá na frente, afirmando um montão de coisa que nem ele mesmo viveu, não tem experiência de nada. Não tem experiência de nada. Entende? Às vezes pode dar algum conselho bom, mas ele não tem experiência, não tem vivência, não é experimentado. Ele vai criar confusão, vai criar problema na igreja, vai ter problema. Queridos, vamos terminar. Então deu para entender essa palavra, que ele purificou os pecados lá de Hebreus? Então Deus te abençoe, venha domingo para estar aqui todos juntos.